Que linda, Estou no caminho ainda. Está no caminho ainda, é? Está vindo do trabalho. É. Que maravilha, Karine. Que saudades, princesa, de você. Quanto tempo. Estou emocionada, sabia? E aí, menina? Diga aí, como você está? Estou bem, graças a Deus. Firme Deixei nas... uma mensagem para você lá no Instagram, viu? Tá. Quando eu Está concluir, sendo uma bênção. quando eu concluir aqui, aí eu vou. Você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão entrando? Seja bem-vindo, Renato. Oi? Quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão entrando? Eu quero falar que as pessoas continuem, né? Quem está com você, continuem com você nessas lives, porque está sendo muito edificante. Amém. Está acrescentando muito, né, para a minha vida. E que a gente chame, convide outras pessoas, divulgue, né? Isso. Porque essa palavra é vida, né, Wilma? Traz vida. É verdade. Amém, querida. Muito obrigada pela participação. Beijo no seu coração. Beijo. Amém? Saudade. Tchau, beijo. Ok, que coisa boa. Que coisa boa. Como eu estava falando, antes da Karine entrar, né, eu estava pedindo para vocês ouvirem ou lerem comigo Efésios 1, a partir do versículo 3. Amém? Então, vamos ler, orar ao Senhor antes, para que o Espírito do Senhor esteja ministrando os nossos corações, a nossa mente, né, para que nós possamos compreender o que Deus quer falar hoje conosco. No Espírito, para que a mensagem chegue no nosso Espírito. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a tua bênção, eu peço a tua unção sobre este momento, sobre o que vamos ministrar aqui. A minha boca, Senhor, é tua nesse momento. Usa, Senhor, segundo os desejos do teu coração. A minha mente, Senhor, que seja levada a ti. E que tudo que eu falar aqui, Senhor, venha do teu trono ou que tenha a tua permissão para ser falado, Pai. Essa é a minha oração também, para que o teu Espírito esteja ministrando o coração dos teus filhos, que estão aqui nesse momento, participando desse momento, Senhor, desse estudo, dessa reflexão da palavra. Que todos eles tenham a mente levadas cativas pelo teu Espírito e que essa mensagem alcance o coração deles, que seja bênção para a vida deles e que seja multiplicada, Senhor, ao coração de outras pessoas através deles, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele de antemão, antes que o mundo fosse fundado, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e sem mancha diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, conforme o seu agradável propósito, o propósito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual ele nos elegeu por meio do seu amado, o Cristo, em quem temos a redenção por seu sangue, bem como a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que tem superabundado para conosco com toda a sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme aquilo que ele consentiu como rei, segundo aquilo que propôs em si mesmo. Amém? Queridos, o que me levou, eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele fala de várias maneiras. E hoje, eu tive a oportunidade de ler, né, um testemunho de um homem, um prisioneiro que sobreviveu há 14 anos no presídio cubano. E, ao ler,
eu fiquei emocionada com a visita de Karine aqui, e meus olhos estão embaçados, os meus óculos estão embaçados, eu não estou conseguindo ver as coisas direito. Esse homem, esse sobrevivente, ele ficou 14 anos na prisão, em Cuba, e ele contou no seu testemunho como ele manteve viva em sua alma a esperança. Preste bem atenção nisso. Como ele manteve viva em sua alma a esperança. Ele quem? Um prisioneiro cubano que ficou preso em Cuba, e vocês conhecem a história de Cuba, né? A ditadura, né, fortíssima que existe em Cuba. As prisões em Cuba não são nada agradáveis. Ele ficou 14 anos nessa prisão. E ele conta no mais melhor. Então, voltemos lá. Um prisioneiro cubano que passou 14 anos na prisão em Cuba, narra o seu testemunho, dizendo como ele manteve viva em sua alma. E a alma, queridos, é a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Você pode também clicar nesse aviãozinho aí que está no canto direito da sua tela e compartilhar essa live com uma pessoa que você acha que gostaria de estar aqui conosco. Então, você compartilha. Quando você clicar aí, vai aparecer o nome dos seus amigos e aí você compartilha com eles. Amém? Bem, como foi que esse prisioneiro cubano fez para manter viva em sua alma a esperança? Ele disse que todos os dias, ele olhava para a porta da prisão, que é totalmente fechada, né? Uma porta muito forte, fechada, mas ele olhava para a porta da prisão e, na sua imaginação, ele imaginava que ali na porta havia uma janela e, por essa janela, ele via uma cena linda, montanhosa, com água escorrendo das fendas de uma fonte, água descendo sobre as rochas. E aí, todos os dias, ele olhava para a porta totalmente fechada, hermeticamente fechada, mas ele imaginava uma janela e, pela janela, ele vendo umas montanhas com uma fonte, com água escorrendo das fendas das rochas. E ali ele ficava imaginando aquela cena e pensando, e no coração dele ia gerando a esperança de que um dia ele sairia dali. 14 anos, todos os dias, imaginando a mesma cena. E ele disse que essa visão se tornou tão forte e tão verdadeira dentro dele que ele já nem precisava mais olhar para a porta. Ele fechava os olhos e já visualizava essa imagem sem esforço algum. Preste atenção, que coisa linda. E aí eu estava lendo esse testemunho e aí lembrei do apóstolo Paulo. Todos vocês aqui que conhecem a palavra de Deus, eu creio que quem está aqui está por interesse na palavra de Deus. Todos vocês aqui sabem dos martírios, do sofrimento do apóstolo Paulo, no período, né, em que ele esteve expandindo o evangelho. E, curiosamente, eu estava prestando atenção nisso, porque eu gosto de ler Bíblia, eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de entender Deus, de entender Jesus, de entender a sua palavra, através da sua palavra. Eu gosto de entender, porque eu entendo Deus como uma pessoa, eu entendo Jesus, eu entendo o Espírito Santo como uma pessoa. E para que eu o entenda, eu preciso ver a sua história.
Eu preciso ler a sua história. Eu preciso compreender a sua vida. Eu preciso entender quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Não é assim no dia a dia com um amigo? Para que a gente conheça bem uma pessoa, a gente não tem que se relacionar com ele, saber o que ele gosta, saber o que ele não gosta, saber o que alegra essa pessoa, saber o que entristece. Não é assim conosco, nos nossos relacionamentos? Então, com Deus, tem que ser do mesmo jeito. Eu acredito que é um relacionamento de pai e filha. E eu só tenho conhecimento pleno de quem é Deus, eu só tenho conhecimento pleno de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, né? De quem é esse Deus triuno que age através de 3 pessoas, mas é um único Deus. Eu só tenho conhecimento dele se eu for ver a história dele e se eu me relacionar diretamente com ele, através dos meus momentos de reflexão, de devocional, de oração, onde ali ele está comigo, em mim, né? Que ele habita em mim, o Espírito de Deus habita em mim. Então, assim, eu fico muito feliz em saber que existem pessoas... Olha, queridos, quando Deus me pediu para estar aqui, ele me pediu no dia 31 de 2021, na passagem de ano eu estava sozinha em casa, me recuperando da última, vamos dizer assim, primeira, segunda, da terceira, né? Dessa atual agora. E foi muito forte em mim. E eu não podia me relacionar com as pessoas, e eu estava sozinha em casa. E por volta de 9 da noite, eu comecei, eu pensei no meu coração, assim, na minha mente, eu pensei assim, meu Deus, vou passar o ano novo sozinha. Eu não estava me lamentando, eu não estava com tristeza no meu coração, eu estava muito feliz porque eu estava me recuperando. Deus havia me libertado, né? me livrado da morte. Eu estava praticamente, já em relação ao que eu tive, eu estava uns 80% recuperada. Eu comentei comigo mesma, eu pensei que iria isso. E o Espírito Santo falou ao meu coração, disse, não, eu estou aqui. E eu conversei com ele de 9 da noite a umas 15 para meia-noite. 15 para meia-noite eu dormi, eu não vi a passagem do ano, mas uma das coisas que ele me pediu foi para estar aqui, expandindo a sua palavra, porque era tempo. Ele disse que os campos estão prontos para serem colhidos e os ceifeiros, né, são poucos. Então, pregue a minha palavra. E pediu para eu estar todos os dias aqui, que era uma forma de eu alcançar mais pessoas. Então, voltando aqui para a história do cubano, prisioneiro cubano, né? E você pode, se você entrou agora, você pode acessar esse conteúdo no meu YouTube, que está aí nos destaques do meu Instagram. Então, esse prisioneiro cubano falou, quando eu li esse testemunho do prisioneiro cubano, eu lembrei do apóstolo Paulo, que também viveu em prisões, né? Ironicamente, alguns livros, e os livros mais esperançosos da Bíblia foram, né? Não foi só um, foram escritos por ele, pelo apóstolo Paulo. E os livros filipenses, né, dos que eu já li e já compreendi, os livros Filipenses, Colossenses e Efésios, que foram escritos pelo apóstolo Paulo, foram escritos quando ele estava em uma prisão. Ele estava prisioneiro quando escreveu Efésios, esse texto que nós acabamos de ler. Ele estava prisioneiro. E olha que coisa mais linda! A carta de Efésios nos dá uma noção, né? Nos dá uma noção sobre o que o apóstolo Paulo viu, assim como o prisioneiro cubano, o que o apóstolo Paulo viu quando pensava sobre sua vida
além daquele momento de prisão, além daquele confinamento. Ele estava em uma prisão. Mas olha que coisa linda, olha o que o apóstolo Paulo viu. Ele viu que fomos... Olha só, ele chamou Deus de bendito. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Gente, isso é linguagem de quem está numa prisão. E eu imagino que as prisões que o apóstolo Paulo ficou também não eram prisões que tivesse TV, frigobar, ar-condicionado. Eram prisões difíceis de estar. E ele diz assim que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos, sem manchas, e nos predestinou para sermos filhos por adoção, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu propósito, para o louvor da sua graça. Então, se você lê Efésios, Efésios é uma carta linda, onde a gente não vê dor ali, onde a gente não vê tristeza no apóstolo Paulo, onde a gente só vê esperança, onde a gente vê o apóstolo Paulo falando de realidades espirituais, que para nós que estamos hoje aqui há mais de 2.000 anos, é fácil compreender. Mas não é fácil para ele, não seria fácil para ele se ele não estivesse tão atento como esteve o prisioneiro cubano às coisas espirituais ou às coisas invisíveis. Ok? Então, a primeira coisa que ele viu foi quem nós éramos em Cristo. O que Deus fez por nós. A primeira coisa que ele viu em uma prisão, e ele narra isso. Efésios, e a segunda coisa que ele viu está aqui em Efésios 15:16. Ele diz assim: por esta causa também eu, desde que ouvi a respeito da vossa fé que está posta no Senhor Jesus Cristo, e da demonstração do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, recordando-me de vós em minhas orações, a fim de que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no conhecimento dele. E para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, e assim conheçais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aleluia! Queridos, isso é narrativa. Quando eu falo narrativa, não é a narrativa no sentido de ser uma conversa fiada, não, como a gente vê hoje por aí. Mas isso é um discurso, vamos dizer assim, uma palavra de quem está preso. Se você lê, você jamais imaginaria, se você não sabe, está sabendo agora. Se você lê Efésios, se você não conhece a história, né, você nunca vai imaginar que isso tudo que ele escreve, ele escreve em uma prisão. Então, primeiro ele viu quem nós éramos em Cristo, o que Deus fez por nós, o que Deus conquistou para nós. E depois ele viu, ele exalta, vamos dizer assim, ele elogia, ele dá glória a Deus, né? Ele diz, não cesso de dar graças a Deus por vós. Ele dá graças a Deus pela explosão da igreja, pela forma como a igreja de Éfeso estava crescendo. E por isso ele procura abrir os olhos dos seus irmãos, né? Para que eles ainda sejam mais, vamos dizer assim, espirituais e enxerguem as coisas com sabedoria. Ele pede
para que Deus os dê sabedoria, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que eles sejam sábios, para que eles sejam iluminados pelo Espírito de Deus, para que eles tenham sabedoria para viver aquele momento de forma a engrandecer o nome de Deus. Então, Paulo aqui eu lembrei imediatamente de Paulo. Então, eu quero dizer para você, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei da sua vida, mas eu sei que, independente da situação que você está vivendo hoje, você, através do livro de Efésios, você vai ter a condição de ser estimulado pela palavra, para que você permaneça firme, independente das circunstâncias que você esteja vivendo hoje. Lembrando de que quem escreveu esse livro belíssimo foi o apóstolo Paulo, em prisão. Ele estava preso quando escreveu esse livro. Ele estava preso numa prisão física. Porque, queridos, qualquer prisão, sejam elas de portas e janelas, né? Seja uma prisão física de alguma limitação que a pessoa tenha, seja uma prisão que eu considero também a prisão, seja uma vida de pobreza, sem possibilidades de mudança, seja uma prisão em que você está vivendo um momento de desespero com seus filhos em casa, sem você ter condição de comprar o alimento, porque você já está há vários meses desempregado. Eu creio que todas essas situações, seja porque você está no leito da dor, seja porque você tem um filho que está vivendo momentos difíceis, o qual você não pode ajudar, tudo isso são prisões. Todas essas situações são prisões. Mas todas essas prisões nunca nos fará nos sentir prisioneiros se nós tivermos a Cristo. Por quê? Porque quem tem Cristo verdadeiramente no seu coração, não importa a situação que esteja vivendo, não importa a prisão em que ele esteja, ele estará livre. E assim ele se sentirá. Então, eu quero trazer essa reflexão para vocês. Hoje, e eu quero trazer isso para hoje, para a nossa realidade hoje, por tudo que estamos vivendo hoje. E vocês prestem atenção agora no que eu vou falar. Tudo isso Deus foi trazendo ao meu coração hoje, na medida em que eu li o testemunho desse rapaz. Hoje em dia, existem 2 tipos de pessoas. Eu disse aqui em uma das minhas lives que Deus ele está fazendo uma triagem. Triagem é o quê? É uma separação. Deus já está fazendo uma separação entre os bons e os maus. No sentido de que cada dia mais a gente vê, nós que temos visão espiritual, que os olhos espirituais abertos, cada dia mais a gente vê pessoas que a gente nunca imaginou se posicionando na vida contrário aos princípios de Deus, contrário àquilo que Deus diz que tem que ser, que deve ser. Enquanto outros estão, independente de religião, se posicionando do lado de Deus. Às vezes nem entende, às vezes essas pessoas nem entendem, eu acho que elas não tiveram nem experiência com Deus ainda, mas eu não sei o que está acontecendo nesse mundo. As pessoas estão cada dia mais saindo de cima do muro,
É isso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Saindo de cima do muro. Tem muita gente quieta, tem muita gente calada, mas as pessoas estão... E eu não estou falando aqui de nada que não seja da palavra de Deus. Amém? Se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, coloca um joinha aí, ou dá um ok, para que eu possa saber que vocês estão entendendo. Então, o que é que acontece? As pessoas estão saindo de cima do muro. Não importa o nível dessas pessoas, sejam ricos, sejam pobres, sejam intelectualmente, sejam intelectuais ou não, sejam que tenham bastante educação ou não, independente de classe social, de vida financeira, de intelectualidade, independente de qualquer coisa, as pessoas estão se posicionando do lado dos princípios bíblicos ou contra eles. Alguns ainda estão em cima do muro, mas a cada dia que passa é mais visível esse posicionamento das pessoas, certo? Então, existe hoje 2 tipos de pessoas que eu considero. Existe aquele tipo de pessoa que é livre, eu até anotei aqui para não esquecer de falar isso. Existe hoje aquele tipo de pessoa que é livre, ela é livre na alma, na mente, ela é livre. E estão resistindo às pressões do sistema mundano, do sistema do mundo, apesar das restrições às quais elas estão sendo impostas. Então, elas estão resistindo às pressões do sistema do mundo, resistindo firmemente, e apesar das restrições a que elas estão sendo impostas, aqui para elas, né, estão sendo impostas, ou serão, porque algumas não foram ainda. E existe um outro tipo de pessoa que são, consciente ou inconscientemente, certo? São pessoas, uns conscientes e outros inconscientes, eles não são, ou pelo menos ainda não são. Eles pensam que são, eles estão livres para não sofrerem restrições, para não sofrerem perseguições. Então, essas pessoas, de forma consciente ou inconsciente, elas estão se amoldando ao sistema do mundo e aceitando o que o mundo diz que tem que ser. E eu fico chocada em ver que muitas dessas pessoas deveriam ser livres ou continuar sendo livres e resistirem às pressões do mundo. Mas, infelizmente, talvez até por desconhecer a palavra de Deus, talvez até por desconhecer os princípios de Deus, por desconhecer o caráter de Deus, por desconhecer a palavra, elas estão se deixando levar por qualquer coisa, por todo vento de doutrina, por vãs filosofias. E aí, Deus me fez lembrar do que está aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. Queridos, Jesus Cristo está às portas para arrebatar a igreja. Ele não está às portas para ele vir julgar a humanidade. Ele está às portas para arrebatar a igreja, porque a palavra de Deus diz
que antes de Jesus voltar para julgar a humanidade, antes dele vir como leão da tribo de Judá, antes do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, a primeira vez ele veio como Cordeiro, a segunda vez ele virá como leão da tribo de Judá, e ele virá para julgar a humanidade. Então, antes que ele venha, ele vai arrebatar a igreja. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo em que eu creio que nós estamos sendo provados. Porque ele não vai levar qualquer um, só porque vai para a igreja no domingo e levanta o braço e canta o louvor e dá glória a Deus. Eu creio que a igreja ela vai passar por um período de provação e, aliás, eu creio, e a Bíblia diz isso lá em Mateus 24, que passaremos por um período difícil. E Jesus diz, aqueles que perseverarem em quê? Em passar por essas dificuldades, em resistir às pressões do sistema mundano, né? Essas pessoas serão salvas. E olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. Preste bem atenção nisso aqui. E ainda ordenou, você pode depois ler o capítulo todo, mas assim, para não ficar mais longa do que já está a live, eu vou ler só 12 versículos. E ainda ordenou que em todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, de modo que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número desse nome. Então, aqui está muito claro que a humanidade viverá um tempo onde será imposto um sinal da besta. A Bíblia chama besta. Essa besta, ela não virá com cara de besta. Ela não virá com chifres, nem jogando fogo pela boca. Ela virá com cara de anjo de luz. E ela não chegará. E esse sinal dela, quando chegar, vocês não se preocupem que o maior canal de TV aqui do Brasil não vai divulgar no seu principal jornal, no seu principal noticiário, que chegou o sinal da besta. Não, eles vão dizer, a mídia como um todo, as big techs, as big pharmas, eles vão dizer que é uma bênção, que é uma coisa maravilhosa para a sua vida, que vai ser, assim, uma tranquilidade, porque você vai receber um chip, e esse chip ele vai ter todos os seus dados, não vai ter perigo mais de você ser assaltada, de você perder documento, porque está aqui, está aqui. Então, assim, isso vai para eles, isso vai ser a mensagem que vai ser pregada. Vai facilitar muito a sua vida. Você vai poder chegar no supermercado sem cartão de crédito, sem dinheiro, sem nada. É só colocar lá o sinal, sem dinheiro, que eu estou falando, físico, para pagar. Claro que você tem que ter dinheiro no banco para pagar. É só você colocar lá o sinal, né? O chipzinho lá em algum dispositivo, e aí ali vai estar seus dados, ali vai estar o seu saldo bancário, o dinheiro para baixar do seu saldo bancário e pagar a conta. Entenderam? E o que é que vai acontecer? Nós já estamos vendo alguns sinais de preparatório. Isso é um treino que nós estamos vivendo. Eu tenho dito para as pessoas com as quais eu converso que nós estamos vivendo um momento que é como se nós estivéssemos vivendo um treinando para uma partida principal, para a partida em que poderemos ganhar uma medalha ou uma taça. E a Bíblia diz que aqueles que perseverarem ganharão, sim, medalhas e taças, né? E coroa, segundo aquilo que eles viveram aqui.
Então, eu quero chamar a atenção, principalmente da igreja, mas também de você que está aqui e talvez ainda não tenha tido uma experiência com Deus ou com a sua palavra de forma mais intensa, de forma mais profunda. Eu quero chamar a atenção para que você não viva neste mundo achando que tudo que está acontecendo hoje, que as pessoas te oferecem como sendo uma bênção para a tua vida, achando que é uma bênção para a tua vida e corra logo para receber essa bênção. Vigia, irmão. Fica atento à voz do Espírito. Pergunta, fala com Deus, se isso é da vontade de Deus, se isso é uma bênção. Mas vai chegar um momento, né, que aquilo que vai ser oferecido para você vai ser imposto. Ora, no meu entender, o que é bênção na minha vida, aquilo que é bênção na minha vida, eu recebo se eu quiser. A salvação é a maior bênção que um ser humano pode receber. Vocês concordam comigo? Quem está aqui ao vivo e puder se comunicar comigo, vocês concordam? Quem está aqui comigo? Vocês concordam que a salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber? Mas Deus nos deixou livres para receber essa bênção. Ele não nos obrigou. Ele não nos obrigou, queridos, a recebermos a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele deixou a ordenança lá, mas ele não nos obrigou, nós somos livres até para rejeitar o que nós temos de mais precioso na vida, que é a salvação. Por que que uma coisa que se diz bênção para mim, por que que uma coisa que se diz importante para a minha vida, nesse sistema mundano, eu tenho que ser obrigada a receber? Se eu não receber, eu vou ser punida por isso. Vocês entenderam? Não tem alguma coisa errada aí? Isso mesmo, Ranielson. A salvação, além de ser a maior bênção que nós podíamos receber, é um milagre. Ranielson está falando aqui, isso, querido, é um milagre. Já pensou? Uma bênção que é um milagre. Foi o maior milagre que você já recebeu, se você recebeu. Ou é o maior milagre que você pode receber. Então, assim, por que aquilo que dizem que é bom para mim, eu tenho que ser obrigada a aceitar? E se eu não for obrigada a aceitar, eu vou ser punida por isso? Se o que Deus deixou de melhor para a minha vida, eu sou livre para receber ou não? Se o dom, a dádiva, o presente, o milagre, a bênção que Deus deixou para mim de maior que existe, ele não me obrigou a receber. Vocês pararam para pensar nisso? Vocês raciocinaram sobre isso? Eu quero deixar essa reflexão no final dessa live para vocês. Queridos, nós estamos vivendo tempos que antecede o arrebatamento da igreja. E nós estamos vendo quem tem espírito aberto, que tem um pouco de conhecimento bíblico, não precisa ter lido a Bíblia já 20, nem 30 vezes, nem ter feito teologia, nem ser um PhD em Bíblia, em teologia, não, queridos. Basta que você leia a Bíblia com atenção, com cuidado, com zelo, e peça ao Espírito Santo para te ensinar, para te orientar naquilo que você está lendo. Não precisa ser um PhD em Bíblia ou em teologia para você entender que já estamos vivendo o princípio das dores. Aí existem correntes teológicas que falam do pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, tribulação. Eu não estou falando sobre teologia. Aliás, eu não gosto. Apesar de eu ter feito teologia, eu não gosto, porque existe muito ensino
que não edifica na teologia. Eu não indicaria para ninguém, a não ser que você queira ser um mestre, um pastor, e aí você vai precisar da teologia, porque existem algumas disciplinas sobre história da igreja, sobre uma série de temas que você precisa mesmo estudar e que nós só vemos na teologia. Mas para conhecer a Deus, os princípios dele, o que ele gosta e o que ele não gosta, e andar com ele, você não precisa ser teólogo. E para entender o tempo em que nós estamos vivendo, para entender que as coisas já estão acontecendo, que parte do que era profecia para os finais dos tempos não é mais profecia, já aconteceu e está acontecendo, não precisa você ser teólogo, não, querido ou querida. É só ler a Bíblia e pedir ao Espírito Santo para estar te ensinando. Deus tem falado muito sobre isso no meu coração. Olha o que é que diz Apocalipse 20, presta atenção. Olha o que diz Apocalipse 20. Deus tem me motivado, querido, todos os dias a falar sobre isso. E eu tenho resistido, porque eu sei que é algo muito forte, muito sério. Mas Deus tem me motivado a falar, e eu disse hoje, eu não vou ser essa live. E eu quero continuar pregando o evangelho. Eu tenho que ter sabedoria de como falar determinadas coisas, mas eu oro ao Senhor para que o Espírito de Deus te ilumine os olhos do teu entendimento, para que o Espírito de Deus te dê sabedoria, para que o Espírito de Deus te dê discernimento espiritual, queridos. Discernimento espiritual. Agora eu falo para você aqui do YouTube. Eu estou só falando aqui, olhando para o pessoal do Instagram. Falo para você aqui do YouTube. Eu oro para que Deus dê à igreja discernimento espiritual. E para aqueles que ainda não são igreja, para que Deus traga eles para nossa família. Essa é a minha oração. Olha o que diz aqui Apocalipse 20, versículo 4. Imediatamente, eu não vou falar do contexto para não me alongar no tempo, você pode ler e entender. Imediatamente vi uns tronos, e aos que se assentavam sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi também as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. E todos que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não aceitaram receber a marca na sua fronte, nem na sua mão, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui nós temos duas condições, queridos, para reinarmos com Cristo. É aí que eu entendi a palavra de Jesus que diz: aqueles que perseverarem serão salvos. Perseverarem em duas coisas. Prestem bem atenção. Em não adorarem a besta e não receberem a marca, que é o sinal dela, na sua fronte e na sua mão. Então, eu entendo que hoje nós estamos sendo adestrados como cachorrinhos. Eu sou bem enfática em dizer isso. Nós estamos sendo treinados para, no momento certo, nos submetermos a isso aqui que nós jamais devemos nos submeter, para herdarmos o reino de Deus, para vivermos eternamente com Ele, para reinarmos com Ele, com Cristo, quando Ele reinar eternamente. É muito forte isso que eu estou dizendo. Eu senti no meu espírito, assim, com temor e tremor em falar isso para vocês, que o sinal está chegando. E já estamos sendo treinados por N razões, e que não vale a pena aqui falar, e vocês sabem do que eu estou falando. Nós já estamos sendo treinados a aceitar. Por quê? As pessoas que
por alguma razão que não tem nem essa visão espiritual, mas que por uma razão de saúde, porque tem algum problema que não pode injetar algumas substâncias, pessoas que têm problemas aqui, né? Que não pode por alguma razão, porque todo fármaco ele tem contraindicações. Não existe um fármaco perfeito no mundo. Todo fármaco tem. Paracetamol tem contraindicação, gente. E algumas pessoas, por uma questão que não sei qual é, ou porque não querem, ou porque já tiveram e se consideram limpas, imunizadas, ou porque, e a ciência diz que a imunidade de quem já teve é maior, 12 vezes maior do que quem se imunou através, né, do líquido, e por alguma razão algumas pessoas não estão querendo, ou por questões políticas, ou por questões de saúde, não interessa. E eu não estou aqui para julgar ninguém. O que interessa são as consequências dessa atitude, de não se submeter a isso. Quais são as consequências? Vocês estão vendo aí. As pessoas estão sendo impedidas de trabalhar, as pessoas estão sendo impedidas de receberem seus salários. Assim, não é uma coisa dizer assim, você tem 3 meses para receber o líquido, não. Quem não fez isso, esse mês não vai trabalhar. As pessoas estão chegando em determinados lugares e não estão podendo entrar. As pessoas não estão podendo fazer coisas básicas em alguns lugares. Alguns lugares ainda estão mais flexíveis, né? Flexíveis, e outros estão sendo mais duros. Aqueles que estão sendo mensageiros do nosso maior inimigo, eles estão jogando duro com a nossa liberdade, e foi com ela que eu comecei essa mensagem aqui, com a nossa capacidade de sermos livres. Eu não estou falando de liberdade física, de entrar e sair, não. Eu estou falando de sermos livres aqui, de podermos tomar decisões que dizem respeito a nós, de querermos ou não querermos alguma coisa, seja ela boa ou má. E aí, eu trouxe para vocês aqui, eu trouxe uma cópia da Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 15, que diz assim: é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, se dentro do território nacional algumas pessoas estão sendo impedidas, foram, e talvez serão ainda, hoje está mais tranquilo, mas antigamente foram impedidas de se locomover, e algumas outras estão sendo impedidas de entrar em alguns lugares, de sair de alguns lugares. Nós não estamos vivendo tempos de paz? Estamos em guerra? Porque aqui diz que essa liberdade é em tempos de paz. Se eu não tenho liberdade, se você não tem liberdade de entrar e sair livremente dos lugares, inclusive para trabalhar, então nós estamos em tempos de guerra. Porque as decisões que são tomadas hoje, elas ferem esse parágrafo do artigo 5º da Constituição Federal. Então, eu quero lembrar para vocês o que eu falei há pouco tempo, para quem não viu ainda, eu quero encerrar essa live dizendo que existem 2 tipos de pessoas hoje no mundo: as pessoas que são livres e resistem em
preservar essa liberdade, apesar das restrições às quais estão sendo submetidas, ou das perseguições que estão sendo submetidas. Existem as pessoas que pensam que são livres, ou até que eram livres, mas que estão livres, não são, estão, para não sofrerem restrições ou perseguições. E como nós não estamos no jogo principal ainda, eu disse aqui que nós estamos ultimamente vivendo um treino na nossa vida, nesse contexto que nós estamos hoje, nós estamos sendo treinados, né, para nos submetermos, aí sim, a algo muito pior do que estamos sendo submetidos hoje. Como nós não estamos no jogo principal ainda, nós estamos sendo treinados, Deus está alertando você, através dos seus filhos, dos seus profetas, das pessoas que estão atentos a tudo que está acontecendo e que estão ouvindo a sua voz. Então, que em nome de Jesus, estejam atentos, a partir de hoje, ao que está sendo oferecido a vocês como bênção, mas que você é obrigado a receber. Nenhuma bênção, nada, queridos. Aquilo que é bênção, você tem liberdade para receber ou não, porque a bênção maior que foi oferecida a você foi a salvação em Jesus Cristo, foi o sacrifício de Cristo na cruz, e você é livre para aceitar e receber isso ou não. Que em nome de Jesus, o Senhor, o Espírito de Deus, esteja tocando teu coração, ministrando a tua vida e te abrindo o teu entendimento, trazendo iluminação, visão espiritual, para que você possa estar atento a tudo o que tem acontecido hoje, que está acontecendo e que vai acontecer. Porque daqui para frente, né, Ranielson? Daqui para frente o caldo vai engrossar e o funil vai afunilar para aqueles que têm temor ao Senhor. Então, que você tenha o mesmo espírito que o apóstolo Paulo teve em prisão, o mesmo espírito de esperança que o cubano teve durante 14 anos numa prisão em Cuba. E se você tiver interesse em ouvir essa live toda, hoje ela está aqui com mais de 1 hora, já 1 hora e 3 minutos, mas se você tiver interesse em ouvir essa live toda, acesse o meu canal, Sem Alienação, lá no YouTube. Eu coloquei o link aí nos destaques, no meu Instagram, Wilma Costa Oficial. Você vai lá nos destaques, acessa o link lá e assiste esse vídeo de hoje. Ele está com o título Seja Livre. Amém? Então vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre esse momento. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, Senhor, sobre os teus filhos e filhas que estiveram aqui comigo esta noite. E sobre aqueles que não estiveram ao vivo comigo, mas que certamente verão, Senhor, essa mensagem, ouvirão, Senhor, essa mensagem, através deles ou através aqui do vídeo que será publicado aqui no YouTube. Pai, em nome de Jesus, que os olhos do entendimento deles sejam iluminados, Pai. Assim como disse o apóstolo Paulo em Efésios, para os irmãos de Éfeso, que eles tenham os seus olhos iluminados para compreender a grandeza de Deus, mas também, Senhor, para compreender a maldade do diabo. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Amanhã, no mesmo horário, às 18h30, eu estarei aqui falando aquilo que Deus